Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos, mais uma vez. Glória a Deus. Vamos abrir Jeremias, irmãos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 44. Glória a Deus. Capítulo 44 do livro de Jeremias. Louvado seja Deus. Vamos aguardar, todos os irmãos abram. Glória a Deus. Jeremias 44, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Naf, e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. E eu vos enviei a todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que eu aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Amém. Glória a Deus. Por enquanto até aí, irmãos. Glória a Jesus. Dando prosseguimento ao estudo do livro de Jeremias, a qual estamos fazendo, já há alguns meses. Glória a Deus. Nós chegamos no capítulo 44. Lembrando os irmãos que semana passada nós vimos que o povo de Israel, aquele povo que sobrou, que conseguiu escapar do ataque do exército de Nabucodonosor, que uma parte já tinha sido levado cativo para a Babilônia, uma outra parte ficou na terra, e quando veio a segunda invasão, a qual Nabucodonosor destruiu o templo, destruiu a cidade, derrubou os muros, muitos morreram, e aqueles que conseguiram escapar se reuniram e tomaram uma decisão. Como a terra estava, a cidade estava destruída e a terra devastada, e eles tomaram uma decisão, como nós vimos semana passada, de voltar, no caso, a habitar no Egito, quer dizer, fazendo aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Porque aquele povo que restou na terra, irmãos, era para ficar ali na terra e restaurar aquilo que tinha sido destruído. Mas eles não quiseram ter trabalho, Antes preferiram se juntarem e tomaram ali uma posição de voltar para o Egito. Nós vimos semana passada que eles consultaram a Jeremias e disseram: Jeremias, consulta ao Senhor, que aquilo que Deus falar, seja bom ou seja mal, nós faremos. E encontramos que Jeremias, quando trouxe a resposta de Deus, no caso ali aquela resposta era negativa, que eles ficassem na terra, Deus disse que ia prosperar, que iria restaurar, que eles iriam novamente ter fartura na terra. Eles não quiseram, preferiram voltar, ou no caso ali, ir para o Egito, que uma parte já tinha fugido para lá, e de onde veio a ideia de ir para o Egito. Vamos para o Egito, porque lá tem pão, lá não tem guerra, lá não tem nenhuma outra dificuldade, e assim tentaram fazer isso, mas veio aquela dúvida de vai ou não vai, e resolveram consultar a Deus. Mas nós vimos semana passada que eles já tinham esse intento no coração, e quando Deus disse que não, que eles ficassem na terra, eles se voltaram contra Jeremias, dizendo: não obedeceremos.
E diz aqui a palavra do Senhor que não quiseram saber daquilo que Deus disse e foram para o Egito. Ainda forçaram Jeremias a ir junto. Isso é aquele grupo para habitar no Egito. Mas, irmãos, ao chegar no Egito, Deus usou Jeremias para dizer para aquele povo que não adiantou eles fugirem, porque se eles estavam fugindo de uma possível novo ataque de Nabucodonosor a Jerusalém, Deus já tinha dito que isso não iria acontecer mais, que Deus ia impedir que Nabucodonosor voltasse a atacar, e também já tinha destruído tudo, né? E eles fugiram para o Egito, e Deus disse que a próxima nação a ser atacada por Nabucodonosor era exatamente o Egito. Por isso, nós vimos, irmãos, semana passada, que é importante o crente meditar naquilo que Deus fala, né? Obedecer a palavra de Deus, a direção que Deus dá para as nossas vidas, porque Deus conhece o amanhã e nós não. Então eles fugiram para o Egito. Vamos descer para o Egito, porque lá tem fartura de pão, não tem guerra, não tem espada, e foram. Mas mal sabiam eles que Deus tinha mandado eles ficarem na terra de Israel. Exatamente por quê? Porque o intento de Nabucodonosor era atacar o Egito. E assim, irmãos, não adiantou eles fazerem, né, a vontade deles. Não adiantou tentar, né, fugir da situação. Antes tivessem obedecido ao Senhor, ficassem na terra, plantassem, ia dar mais trabalho, não é verdade? Ia dar mais trabalho, ter que plantar, edificar as casas novamente, ia dar mais trabalho. Eles preferiram ir para o Egito. Bastava viajar, chegar lá e tinha tudo diante deles. Mas a destruição do Egito estava chegando, irmão, porque Nabucodonosor já estava preparando o seu exército para atacar o Egito. Louvado seja Deus. E aqui nós encontramos, irmãos, Deus falando através de Jeremias, que todo aquele mal que sobreveio contra o povo de Israel foi por causa do pecado do povo. Deus já tinha usado Jeremias para falar várias vezes, e não só Jeremias, outros profetas também. Não pensa, irmão, né, que foi só Jeremias. Não, aqui nós temos o livro do profeta Jeremias, mas Deus disse aqui para o povo de Israel, lá no versículo 4, e eu vos enviei todos os meus servos. Quer dizer, havia vários profetas sendo usados por Deus, vários. Havia os falsos profetas, né, como nós vimos ali, Ananias, e outros que profetizavam, dizendo que haveria paz, que Deus ia, né, afastar o exército de Nabucodonosor. Havia os falsos profetas, mas havia os homens de Deus, que falavam, não só Jeremias, como Ezequiel também é da mesma época, e outros profetas que os livros deles não estão, né, na Bíblia Sagrada, ou até mesmo aqueles que profetizaram, mas nunca escreveram nada, né? Apenas entregaram a mensagem. Então foram vários profetas. Deus disse aqui, levantou os meus servos, né, os profetas, madrugando. Às vezes acordavam cedo, iam para a frente do templo, ou nas praças, mandando o povo se consertar, dizendo para o povo, né, deixar a idolatria, o pecado. Mas o povo não dava ouvido, irmão, não dava ouvido. E por isso veio a destruição. Então, primeiramente, o Senhor diz isso, que eles estavam passando por aquela situação, o povo de Israel. Por quê? Porque buscaram outros deuses. E isso, irmão, não foi uma coisa da noite para o dia, não. Porque nós encontramos na palavra do Senhor que desde que Davi morreu e veio Salomão, aí começou, irmãos, a idolatria mais uma vez, né, crescer no meio do povo de Israel, através de Salomão, né, e veio Jeroboão, e o povo se dividiu em 10 tribos por um lado, 2 ficou em Jerusalém, né, Judá e Benjamim. As demais 10 tribos, né, teve a sua sede em Samaria, e ali, irmãos, as outras 10 tribos
começaram, né, um processo terrível de queda espiritual. Nós encontramos que o auge foi no tempo de Acabe, a qual Jezabel levou para lá, né, trouxe consigo 400 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acera. Foi o pior momento, né? No tempo de Elias, Deus levantou Elias, irmãos, com poder para profetizar, com sinais e maravilhas, para o povo se voltar para o Senhor, se converterem daquela idolatria. Mas nós vimos que não adiantou, né? A parte do povo sim, mas a grande maioria continuou na idolatria. E depois os reis que se seguiram foram da mesma maneira. E em Jerusalém, né, no caso a tribo de Judá e Benjamim que lá ficaram, também foram entrando pelo mesmo caminho. Ali depois do rei Ezequias, voltou novamente o povo de Israel a cair na idolatria, né? E chegou no tempo do rei, depois que o rei Josias morreu, nós vimos que a coisa foi piorando cada vez mais. Então, irmãos, era por isso, Deus está dizendo, por causa da idolatria. Por isso o povo de Israel, a cidade de Jerusalém foi destruída, o povo foi disperso. Mas eles, irmãos, não deram ouvido. E diz aqui a palavra do Senhor, que a partir do versículo 10, e diz o seguinte: e não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, assim Deus falando, né? Nem nos meus estatutos, que pus diante de vós, diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal e para desarraigar todo Judá. Versículo 13: porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém. Irmão, então Deus dizendo que ia visitar, quer dizer, essa visita quer dizer cobrar, castigar aqueles que foram para o Egito, a terra do Egito, assim como fez com Jerusalém, com espada, com fome e com peste. Glórias a Deus. Então Deus disse aqui: não se humilharam até o dia de hoje. Quer dizer, não adiantou os profetas, antes da destruição, os profetas profetizarem, levantar cedo, clamarem pela cidade, pelo povo, profetizarem. Não adiantou. Veio a destruição, também não adiantou. E agora foram para o Egito e continuavam não dando ouvido à voz do Senhor. Então, irmão, nós encontramos aqui o grande erro daquele que conhece a Deus. Quando começa a se afastar de Deus, começa por este erro. Qual? Não dá ouvido à voz de Deus. Porque, irmãos, toda a queda espiritual começa quando o crente, né, vamos trazer para nós, né, quando o crente para de ouvir a voz de Deus, começa, né, a não atentar para a palavra. Que quando nós nos afastamos da palavra, automaticamente estamos nos afastando de Deus, porque há uma relação, né? Há uma relação nisto, a palavra de Deus e a presença de Deus. Aonde tem a presença de Deus, ali tem a palavra de Deus, né? Se o crente ama a palavra, é porque ele ama a Deus. Se o crente despreza a palavra, é porque na verdade ele despreza a Deus. E como é que se despreza a Deus? Não quer saber, não é nesse sentido. Como é que se começa a se desprezar a Deus, irmãos? Quando nós, né, paramos de atentar para aquilo que Ele nos ensina. Então, desprezar a Deus, para não atentar naquilo que Ele está nos falando, nos ensinando. Não procura, né, pautar a sua vida na palavra do Senhor. Não está muito preocupado se algo, ou uma prática, ou uma atitude, ou uma situação se agrada a Deus ou não.
Ele quer saber de fazer aquilo que lhe apraz. E a verdadeira fé, irmão, e a verdadeira comunhão com Deus, ela nos traz primeiro esse sentimento de que, porventura, aquilo que eu vou falar, que eu vou pensar, que eu vou agir, vai agradar a Deus ou não? É uma preocupação que todos aqueles que amam a palavra de Deus têm. Tem que ter. Será que vai desagradar a Deus? O apóstolo São Paulo, quando ele diz: miserável homem que sou, muitas vezes o bem que quero não faço, e muitas vezes o mal que não quero acabo fazendo, né? Então, nós vemos que Paulo tinha uma preocupação de que muitas vezes poderia errar em alguma coisa. Então, irmãos, essa é a preocupação que todo crente tem que ter, o verdadeiro cristão. Preocupação em agradar a Deus. E se aquilo desagrada a Deus, ele evita. Então, isso aí é algo que é inerente ao crente, né? Se algum crente não se preocupa com isto, é sinal de que ele não está, meus queridos, honrando a Deus, ele não está preocupado em agradar a Deus, ele não está valorizando as coisas de Deus. É um perigo muito grande, porque é aí que começa, irmãos, a queda. A Bíblia diz que a soberba precede a queda, quer dizer, antes da queda sempre vem a soberba. E o que é a soberba, irmão? Espiritualmente falando, é aquele sentimento, irmão, de dependência. É um perigo muito grande quando o crente tem esse sentimento de dependência. Não, eu sou independente, eu não independente para fazer, para pensar, para agir. E daí começa a queda de muitos, irmãos, porque o crente, ele tem que entender que ele é dependente de Deus, né? Nós somos dependentes de Deus, irmão. Nós não somos independentes. Tem crente aí, irmão, que abandona a casa de Deus. Não, nós temos aí agora a nova moda, né? Está na moda, né? O desengrejado. Falando é o desengrejado. Mas o que leva uma pessoa a fazer isto, irmão? Porque a desculpa deles, né? Não, é porque eu saí do sistema religioso, é porque isso, é porque aquilo. Mas, irmãos, na verdade, ele entrou num processo de queda espiritual. Primeiro que o esfriamento espiritual faz com que a pessoa comece a ver erro em tudo. É uma das características de quem está caindo espiritualmente. Ele vê erro em tudo. Tudo está errado. O fulano está errado, o presbítero está errado, o sistema da igreja está errado, o pastor está errado. Até daqui a pouco começa a ir para a palavra. Isso aqui também está errado, isso aqui também não. Então ele começa a entrar numa soberba, irmão. E a soberba começa a induzi-lo, a levá-lo à queda. Então nós não podemos ser soberbos, né? Porque a Bíblia nos fala, né, que aquele que pensa que está independente de Deus, né? A Bíblia diz que é soberbo e nada sabe. Então a soberba, irmão, é uma coisa tremenda, quanto mais no tocante às coisas de Deus. Então a humildade é algo importante. O crente tem que ser humilde. Vamos abrir lá em 1 Pedro capítulo 5. Vamos ver como é que o crente, irmão, tem que se comportar diante de Deus. Quem está falando aqui é Pedro, né? Pedro ensinando, aleluia, aos crentes, né? 1 Pedro capítulo 5, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, louvado seja Deus. Do versículo 5, então 1 Pedro 5, do versículo 5 ao 9. Quem encontrou, leia com voz bem alta. Glória a Deus.
Amém. Glórias a Deus. Então, irmão, essa é a postura do crente que está cheio do Espírito Santo. Essa é a postura, né? Ser sóbrio, vigiai, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. O Senhor Jesus Cristo fala de negar-se a si mesmo, tomar a cruz, né? E seguir, né? Então, irmãos, é um posicionamento humilde diante de Deus. Glórias ao nome do Senhor, porque nosso Deus ama aquele que é humilde, humilde de coração. Glórias a Deus, porque essa é uma das características de Deus, irmão. E se alguém tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, ele tem que ter as características de Deus. Irmão, concorda? E dentre elas é a humildade. Glórias a Deus, aleluia. Então, ser obediente à voz do Senhor, buscar, né, o aprendizado. Louvado seja Deus. Isso é importante, irmão. Ninguém é perfeito, mas nós temos que buscar em Deus alcançar, né, a sua direção, alcançar para nossas vidas as características de Deus. Louvado seja Deus. Então, irmão, vamos ler também lá em Êxodo, não, Tiago 4, de 1 a 8. Tiago 4, de 1 a 8. Vamos ler lá também o que o apóstolo São Tiago, né? Glórias a Deus. Apóstolo Tiago, lá no capítulo de número 4, louvado seja Deus. A partir do versículo 1 até o 4. Muito bem, glórias a Deus. Então, o Tiago está sendo bem direto aqui, né? Pessoas cobiçosas, fala aqui dos deleites. Aqui ele também fala que adúlteros e adúlteras. Aqui não está falando de que a pessoa é adúltera no sentido carnal, não, no sentido espiritual. Quer dizer, esse é adultério espiritual, né? É uma linguagem bíblica, né? Nós encontramos Deus comparando ao povo de Israel como sendo aquela mulher, né, comparando com a mulher que é casada com seu marido, vai e tem outros amantes, né? Assim o povo de Israel estava fazendo quando buscava a outros deuses. Então Deus comparou, inclusive Deus usou a Oséias, né? Os irmãos se lembram que Deus disse para Oséias: vai e casa com uma prostituta. Mas ela havia se arrependido, mas era a situação dela. Foi e casou. Então o casamento de Osés, irmãos, que não é simbólico como alguns dizem, que foi real mesmo, ele casou com aquela mulher que Deus mandou e veio a amá-la e trouxe para perto de si. Aí Deus dizendo, né, que assim como Osés casou com aquela mulher, assim Deus com o povo de Israel. Então, irmão, depois ela voltou a adulterar, aí voltou de novo, aí saiu novamente para adulterar, ele foi atrás e buscou, tudo aquilo simbolizando, irmão, as atitudes de Deus em relação ao povo de Israel. O povo de Israel como uma mulher adúltera, e Deus procurando resgatar novamente o povo de Israel para ser fiel a Ele, né? Então, irmãos, por isso Deus diz aqui, adúlteros e adúlteras. Não saber que a amizade do mundo, então nós vemos aqui que está falando de adultério espiritual. Porque a amizade do mundo, irmão, é adultério espiritual. Adultério espiritual quer dizer, a pessoa está deixando o verdadeiro casamento com Deus, né? Assim, porque é um símbolo da igreja, é a noiva, né? A noiva de Cristo, amém, irmão? Nessa simbologia, glórias a Deus. Quem aqui é noiva de Jesus?
Somos a noiva de Cristo, glórias a Deus. Agora, aquele que se afasta do Senhor e vai, então, quer dizer, está adulterando. Por isso é que diz adúltero e adúlteras, quer dizer, tanto homem quanto mulheres, né? Não saber que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e é real, irmão, isso é uma verdade. O amor do mundo, quem tem o amor do mundo não tem o amor de Deus, porque uma coisa puxa a outra, né? Então, se alguém vai buscando se aproximar de Deus, com certeza as coisas do mundo, a amizade do mundo vai ficando cada vez mais distante, né? Glórias a Deus. Então, o povo de Israel, irmão, eles disseram para Jeremias, né, que nós encontramos lá no versículo, a partir do versículo de número 15, então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé, em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor. Olha que coisa, né, irmão? Semana passada nós vimos as contradições, né, do povo de Israel. Reconhecia que era de Deus, mas não queriam obedecer. Semana passada nós vimos que eles pediram a Jeremias para orar e trouxesse a palavra de Deus, se deveriam ir para o Egito ou não. Jeremias passou 10 dias buscando ao Senhor. Coitado de Jeremias, né, irmão? É uma coisa tremenda. É triste quando alguém está ali orando por alguém e alguém não faz a sua parte, né, irmão? É triste isso, né? É triste. E Jeremias passou 10 dias orando, irmão. Orou muito, e Deus falou com ele: vai, diz para o povo, fica na terra que eu vou abençoar. Quando chegou lá, que disse: assim diz o Senhor. O que eles disseram? Não obedeceremos, vamos para o Egito. Ainda levaram Jeremias junto. É um problema sério, né, irmão? Então a gente tem que ter cuidado, né? Porque para ninguém querer nos arrastar para o Egito, amém, irmão? Acontece muito isso, né? Aqui não tem isso não, mas em igreja grande tem muitos daqueles que fazem parte da mocidade, fazem parte da coral das irmãs, não sei o quê, está lá no meio, mas começa a apanhar umas amizades, daqui a pouco quer arrastar os outros para o Egito. O povo levou Jeremias para o Egito, arrastaram o homem para o Egito. Deus permitiu que Jeremias fosse, que chegando lá, foi usado para profetizar para eles de novo. Permissão de Deus. Mas, irmão, se deixar, tem alguns dentro da igreja que quer arrastar os outros para o Egito, né? Então, ter cuidado com aqueles que ficam falando das coisas do Egito. Dentro da igreja não é lugar de falar das coisas do Egito. Na igreja é lugar de falar das coisas de Deus. Amém, irmão? Lugar de falar das coisas de Deus. As coisas do Egito é da porta para fora. Ah, é, irmão? Ah, então vou chegar da porta para fora, o que eu faço? Continua falando das coisas de Deus. É melhor, amém? Glória a Deus. Então, cuidado, né? Temos que ter cuidado. Glórias a Deus. Muito bem. Então responderam, né, a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso. Quer dizer, eles sabiam, porque havia uma adoração, irmão, chamada adoração à rainha dos céus, e era uma deusa a qual geralmente era adorada por mulheres, e foi trazido, importado de outras nações, isso para o meio do povo de Israel. Geralmente os homens iam adorar Baal, né? Geralmente a adoração a Baal é pelos homens, né? Os irmãos se lembram o que Jeú fez, né, irmão? Fingindo que havia se convertido também a Baal, aí mandou passar um pregão no meio do povo, dizendo: olha, Acabe, ele adorou a Baal, mas adorou pouco. Eu vou adorar a Baal muito mais. Aí o povo deve ter levado um susto. Ué, virou casaco? Amanhã festa, essa semana vai ter festa a Baal. E quem faltar, profeta de Baal, quem faltar vai morrer. Aí os profetas de Baal devem ter gostado, né? Oh, que beleza, agora Acabe morreu, mas aí Jeú agora vai dar prosseguimento, né? E veio todo mundo, irmão. E a Bíblia diz que ele mandou abrir as portas do templo de Baal e todo mundo entrou. Quando os profetas de Baal entraram para dentro do templo, chamou o soldado e disse: tranca as portas, trancou. E chamou o soldado e disse: olha, quem deixar escapar um, vai morrer no lugar dele.
mandou abrir as portas, soldados entraram, irmão, não ficou um vivo, mataram todos os profetas de Baal. E sabe o que ele fez? Derrubou o templo de Baal e mandou fazer no lugar latrinas, né? Fez banheiro público lá no... Os irmãos ver como é que Deus compara a adoração a outros deuses, né? Você vê, mandou transformar em latrina, né? Em banheiro público o templo de Baal. Não ficou ninguém, morreu todos. Então fez uma limpeza ali em Jerusalém, né? Em toda a terra do povo de Israel. Mas aqui, irmão, diz aqui a palavra do Senhor que eles sabiam que as mulheres deles adoravam a rainha do céu e queimavam incenso à rainha do céu, com a aprovação deles. Eu vou mostrar para os irmãos, e com a aprovação deles. Então a gente tem que ter cuidado, irmão, com aquilo que a gente aprova. Tem que ter cuidado. Tem muito marido, muita esposa que acaba aprovando o erro. Nós não podemos aprovar os erros, tá certo, irmão? Ah, minha mulher é assim, aí o marido aprova, vai pagar o preço. Tem muita aí, irmãzinha aí que é bem vaidosa, mas pode ter certeza que o marido está aprovando, né? Pode ter certeza disso. E quando alguém fala alguma coisa, né? Já falei com ela, falou nada, é mentiroso. Falou nada, irmão. Ele até gosta. Para mostrar que é a mais bonita, sei lá, qual é o pensamento desses homens, né? Mas aqui diz a palavra do Senhor, irmão, que os homens aprovavam, as mulheres mesmo disseram. Lá no versículo 19, elas mesmo disseram, nossos maridos, está só. Lê aí, versículo 19, vou ler. Quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, fazemos-lhes bolo para adorar e oferecer libações sem os nossos maridos? Eu estava dizendo aqui, não, nós fazíamos isso sem os nossos maridos. É coisa tremenda, né, irmão? Então, marido não tem que aprovar a vaidade da mulher, nem a mulher aprovar as vaidades do homem. O homem também é vaidoso, né, irmão? Tem cuidado também. A gente pensa que as mulheres são vaidosas. As mães da igreja são vaidosas. Os irmãos também. Quando ele passa na rua lá e a garotinha novinha olha para ele assim, já senta. Um coroa enxuto. Eu falei, não, tu tá dando lugar ao diabo, rapaz, vigia. Vigia. Tem muita gente boa aí na igreja aí que cai, e depois que cai, fica feio. Quando não cai, ele é bonitão, né? As mocinhas novas, olha, tá. Mas depois que cai, irmão, vira o bichinho mais feio do mundo, ninguém olha mais para ele, porque já caiu, o diabo já conseguiu o que queria. Então vigiai, amém, irmão? Amém, irmãos? Irmãos, cuidado. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Glória a Deus. Muito bem. Diz aqui a palavra do Senhor: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos. Olha só que coisa, irmão. Está lá no versículo 16. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, e sabia que era em nome do Senhor, não obedeceremos. Irmão, quando a gente lê uma coisa dessa, a gente começa a imaginar e começa a pensar. Sabe qual é a primeira coisa que eu penso quando eu leio uma coisa dessa? Que aquilo que aconteceu com o povo de Israel, eles foram merecedores. Porque Deus, irmão, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus, né, que amou de tal maneira a humanidade que enviou o seu Filho ao mundo para morrer pela humanidade, né, irmão? Não é verdade? A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, né, deu o poder de ser filho de Deus. É amor
infinito ou não é, irmão? Deu o seu próprio, a Bíblia diz, se aquele que nem o seu próprio filho poupou por nós. Então, irmão, se aconteceu isso com o povo de Israel, essa destruição toda, levado cativo, irmão, porque foram merecedores. Deus não dá a ninguém, nem mais nem menos, do que aquilo que merece. Isso é a grande verdade, irmão. Nem mais nem menos. Agora, tem uma coisa, se é para menos, Deus não dá, Deus sempre dá o melhor, né? Então, se recebeu isso aqui, irmão, porque não tinha como receber mais, não tinha como receber melhor, porque o povo, irmão, é de uma rebeldia tremenda. Os irmãos se lembram, né, quando o povo pediu um Deus para voltar para o Egito e fizeram o bezerro de ouro? O que Arão disse? Quando Moisés disse, por que fizeste isso? Aí Arão respondeu para Moisés, esse povo é de dura cerviz, né? É inclinado para o mal. Então o povo de Israel, irmão, era um povo inclinado para o mal, e Deus sempre sustentando, sempre trabalhando para aquele povo, mas era um povo inclinado para o mal. Essa é a grande verdade. Era um povo inclinado para o mal. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Depois, irmão, que passou o tempo dos patriarcas, né, e saíram do Egito, começou esse tipo de coisa, uma inclinação para o mal. E isso é uma figura do homem natural. Todo homem, o homem natural, é inclinado para o mal. Essa é a grande verdade. Por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, irmão, e fez esta obra, a obra da salvação, para quê? Para nos conceder a presença do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é que muda o ser humano. Só. Não existe terapia, né? Não existe nada que venha mudar realmente o ser humano. Existem os paliativos, né? Psicólogos e psiquiatra, e dá uns remédios, e aí o camarada vai dando uma melhorada ali, mas resolver o problema do homem, que é o pecado, que é toda essa natureza pecaminosa, irmão, mudar o homem, só Jesus faz. Por isso que ele disse, né, para Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água do Espírito não pode herdar o reino do céu. Então, irmão, Deus nos dá a condição, pela sua palavra, pela presença do seu Santo Espírito e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de nós nascermos de novo, aleluia, e Deus nos transforma numa nova criatura. Amém, irmão? E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, tudo se faz novo, irmão. Então Jesus faz isso, mas sem Jesus é isso aqui que os irmãos estão vendo, não obedeceremos. Coisa tremenda, né, irmão? Não obedeceremos, aleluia. Mas disseram assim, antes certamente cumpriremos a palavra que saiu da nossa boca. Quer dizer, o que eles tinham falado? O que eles tinham falado? Queimando incenso a Deus, a chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhes libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então lá no Egito eles disseram que aquilo que eles fizeram lá, que os reis fizeram, que seus pais fizeram lá no meio das ruas de Jerusalém, eles iam continuar fazendo. Vamos continuar, porque nós demos palavra. Quer dizer, tinha uma palavra firmada com a Rainha dos Céus. Quer dizer, um pacto, né? Nós chamamos de pacto. Tinha um pacto com a Rainha dos Céus. Não, nós vamos cumprir a nossa palavra com a Rainha dos Céus. É coisa tremenda, né, irmão? Coisa terrível. Versículo 17, novamente disseram, certamente cumpriremos nossa palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a Deus, a chamada Rainha dos Céus, com libações, como nós, nossos pais, né, nas ruas de Jerusalém. E tivemos então, olha só, irmão, o que estavam dizendo. E tivemos então fartura de pão, andávamos alegres e não vimos mal algum.
Então eles estavam se justificando aqui, irmãos, de que iam continuar queimando incenso e adorando as rainhas do céu, a rainha dos céus. Por quê? Porque enquanto eles faziam isso, eles tinham pão, olha só, fartura de pão, andávamos alegres e não víamos mal nenhum. Aqui nós encontramos, irmãos, a cegueira de Satanás. Satanás, ele ofereceu ao Senhor Jesus Cristo, né, lá em Mateus 4,9. Quem encontrou, leia. Mateus 4,9. Bem conhecido, né? Vamos ler. Mateus capítulo 4, versículo 9. Glória a Deus. Então é aquela oferta que Satanás fez para Jesus, né? Por quê, irmãos? A justificativa deles de continuar adorando a rainha do céu era que, quando eles estavam ainda em Jerusalém, lá antes de Nabucodonosor atacar a cidade de Jerusalém, lá antes, eles adoravam a rainha do céu, eles queimavam incenso à rainha do céu, eles buscavam, né, outros deuses. Aí o que eles disseram? Enquanto nós estávamos fazendo isso, nós não tínhamos falta de pão, nós tínhamos fartura de pão, andávamos alegres e não víamos mal nenhum. Então estavam querendo dizer o quê? Que quando eles pararam de fazer isso, aí é que veio o mal sobre eles. Essa é a interpretação que eles tinham. Então vamos continuar, porque quando nós paramos, vem todo esse mal sobre nós. Mas Jeremias estava dizendo para eles que era o contrário, que esse mal que veio sobre o povo de Israel é porque, na verdade, eles estavam buscando a outros deuses, e por isso veio o mal. Não é porque eles pararam de adorar a rainha do céu que veio o mal, não, é porque eles adoravam a rainha do céu, adoravam outros deuses, e por isso o mal veio. Mas Satanás, irmão, parece que estava cegando essas pessoas. Eles disseram, não, porque quando nós adorávamos outros deuses, tinha fartura de pão, nós andávamos alegres, não via mal nenhum nisso, estava tudo bem. Mas é o engano do inimigo, né? Ele ofereceu para Jesus, se tu te dares prostrado me adorares. Eu estava comentando, irmão, sobre uma pessoa, né, que se desviou, e na verdade não desviou, ele apostatou da fé. Era um jovem que estava na casa do Senhor, conhecia a palavra, buscava o Senhor. Mas, irmãos, daqui a pouco começou a buscar as coisas no mundo, largou a esposa e começou. E chegou a um ponto, irmão, que já estava até blasfemando. Uma certa vez, falando com o irmão da palavra de Deus, ele começou a se exaltar contra a palavra, jogou a Bíblia no chão e pisou em cima, deu aquela pisada, isso aqui, assim, irmão. É verdade isso. Quem me contou, uma pessoa conhecida minha e que é parente dessa pessoa. Jogou a Bíblia no chão, é esse aqui, ó. Assim. E tinha uma coisa. Depois que ele se afastou, de uma forma estranha, começou a enriquecer. Eu não penso, os irmãos, que o diabo não dá riqueza, não, dá. Aquilo que ofereceu para Jesus, ele estava falando uma verdade. O diabo dá também, né? Eu conheci uma pessoa que trabalhou comigo, que era um pai de santo, e tinha carro, na época, né, uma Brasília 0 quilômetro, né, e uma Kombi novinha, uma Kombi que ele usava para fazer os trabalhos. Então ele tinha casa própria, uma senhora casa, né, enorme, um terreno, para os irmãos terem uma ideia, ele contando, né, que a casa dele tinha assim uns coqueiros assim na frente, a pessoa tinha aquela carreira de coqueiros assim, era um terreno todo gramadinho, uma coisa muito boa, ali em Maricá, né, ali em Maricá. E foi fazer uma viagem de 15 dias e no meio da viagem foi numa igreja, ouviu a palavra e aceitou Jesus como seu salvador, e já veio na intenção de acabar com aquele negócio, né, de ser pai de santo. Só que quando ele chegou lá, irmão,
Já tinha outras pessoas morando na casa dele. O carro e a Kombi desapareceram, não sabe o que foi feito, e saiu enxotado de lá, até com ameaça de morte. O que ele fez? Correu para a igreja, uma igreja Assembleia de Deus que tinha ali perto, a qual o dirigente era o pastor João Leite, conhecido, que eu passei a conhecer depois, né, e ele confirmou toda a história. E chegou para o pastor e falou: pastor, aconteceu isso, contou toda a história dele. E falou: o que eu faço? Entra na justiça, eu vou na delegacia. E o pastor falou para ele: dorme aqui na igreja. Arrumou um lugarzinho para ele dormir, e amanhã nós vamos. E passou a noite orando. E de manhã cedo disse para ele: ô, seu Carmogildo, você tem duas escolhas. Ou fica com Jesus e esquece tudo aquilo que o diabo te deu, aquela casa, aquela como, tudo que você tinha, e fica com Jesus, ou vai brigar por aquilo e pode ter certeza que você não vai permanecer. Ele disse assim: eu prefiro ficar com Jesus. Esquece aquilo. E tocou a vida dele. Por quê? Porque Deus falou com o pastor João Leite que tudo aquilo que ele tinha foi dado pelo diabo. Então ele esqueceu, deixou aquilo para lá, porque não foi dado por Deus. E voltando para aquela pessoa que eu falei que pisou na Bíblia, fez e aconteceu, né? E falava coisas terríveis. E a última vez que eu encontrei com ele, eu falei para ele: fulano, volta para Jesus enquanto é tempo. Tá bom. O que aconteceu, irmão? Volta e meia, estava com muito dinheiro no bolso, carro novo, tinha coisas boas, né? Mas daqui a pouco, irmão, perdia tudo. Uma certa vez ele perdeu tudo, né? Ficou devendo uma opção de gente, já tinha gente até atrás dele para matar. Aí não sei como, irmão, daqui a pouco passou aquela coisa e voltou a ter dinheiro de novo. Depois que perdeu tudo, depois voltou a ter dinheiro por novo. E por último, já estava bem, morando na Barra, um carro, parece que eu ouvi dizer que já estava abrindo 2 lojas, até que veio um infarto e morreu de repente, com 39 anos. Estava junto com os amigos, tomando umas e outras, e de repente botou a mão no peito, ai, caiu no chão, levaram para o hospital, morreu. Foi enterrado essa semana agora, né? E passou. Porque o diabo, irmão, ele ilude, ele é o pai da mentira, né? Ele cria uma ilusão diante do homem, né? Esse povo aqui estava iludido, irmão. Eles diziam: não, quando nós queimávamos os incensos lá em Jerusalém, queimávamos os incensos à Rainha do Céu, tinha pão em abundância, nós vivíamos alegre, porque o diabo dá alegria também, né, irmão? Alguém está achando que não? Qual é a diferença da alegria que o diabo dá e que Jesus dá? Aquela alegria do Senhor, ela é eterna e permanente. Até na hora da luta o crente tem alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém, irmão? E a alegria do diabo, ela dura pouquinho. A alegria do diabo, às vezes dura 2 horas, lá no campo de futebol. Às vezes a alegria do diabo dura 15 minutos no motel. Às vezes a alegria do diabo dura 8 horas na roda de samba. Mas dura pouco. Mas a alegria do Senhor é eterna, amém, irmão? Uma vez um certo irmão que caiu em adultério, aí foi para um motel lá com uma mulher lá, caiu em adultério, arrumou uma confusão tremenda. Aí ele disse assim para o pastor Túlio: foram 15 minutos de prazer e anos de tristeza e agonia. Que troca, né? Que má troca, né? Uma coisa assim que ele usa. Foram 15 minutos de prazer para anos de... Então o diabo trabalha assim, irmão, né? Por isso que a Bíblia diz: vigiai, pois. Nós acabamos de ler 1 Pedro capítulo 5, né? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, clamando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas o servo de Deus, irmão, que está vigiando, ele não consegue tragar. Amém, irmão? Porque a Bíblia diz que ele está ao derredor, mas o Senhor está ao nosso redor. Glória a Deus. E maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém, irmãos?
Glória a Deus, aleluia. Então eles disseram aqui, tinham fartura de pão, andávamos alegres. Mas a Bíblia diz que quando eles fizeram o bezerro de ouro, vamos abrir lá, irmão. Só uma expressão aqui. Louvado seja Deus. Êxodo 32, versículo 6. Olha, quando eles fizeram o bezerro de ouro, olha como é que era a festa em homenagem ao bezerro de ouro. Diz assim, Êxodo 32, 6. Glória a Deus. Vou ler o 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou, dizendo, e disse, amanhã será festa ao Senhor. Às vezes iam adorar o bezerro de ouro, e ele disse, amanhã é festa ao Senhor. Coisa, né, irmão? E no dia seguinte madrugaram, porque para essas coisas o povo madruga, né, irmão? É impressionante. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram oferta pacífica, isso tudo para o bezerro de ouro, irmão. E o povo assentou-se a comer, olha a fartura de pão aí, a beber, e depois levantaram-se a folgar. Sabe o que quer dizer a folgar, irmão? É porque aqui na Bíblia está bem diluído. Levantaram para folgar. Mas existe registros históricos, inclusive o povo de Israel, eu não tenho certeza se é no Talmud, em algum lugar que tem descrevendo o que foi esse folgar. Irmãos, eles começaram a beber e a comer. E daqui a pouco começou um rir daqui, outro rir dali, um olhar a mulher do outro e todo mundo se alegrando e bebendo. Daqui a pouco, irmão, o negócio esquentou. E os registros dizem que houve adultério, fornicação. Irmão, foi uma coisa terrível. Mas foi uma troça assim, irmão, de se espantar ao ar livre se fazer. Inimaginável. Por quê? Porque foram adorar o bezerro de ouro. Então, comida, bebida, festa. E levantaram para folgar. Quer dizer, saíram dali e foram folgar. Folgar, que a Bíblia fala aqui, amenizando bastante, mas buscando outras fontes, nós vamos ver que esse folgar, o que é, Então, foi uma bagunça generalizada. Cerca de 7 mil se envolveram nisso. Sim, irmão? Se divertir. Isso aí. Está bem diluído aí o negócio, Mas um bom entendedor, um pinga letra, irmão? Se divertiram. Quer dizer, foram além do que... E se alegraram na obra de quê? Das suas mãos. Porque você acha que eles saíram dali, foram trabalhar, capinar, plantar? Foram fazer o que na obra das suas mãos? Fazer umas cadeiras, trabalhar de pedreiro, trabalhar de como é que é, carpinteiro? A obra das mãos deles, irmão. Quer dizer, a obra é o pecado, Porque na Bíblia está muito resumido ali, está bem diluído. Mas, historicamente, irmão, o negócio pegou, foi fogo. E o povo ficou escandalizado. O povo fiel, irmão, ficou escandalizado. E quando Moisés desceu, irmão, Deus disse para Moisés: Moisés, agora desce depressa, porque o teu povo se corrompeu. Quando chegou lá, irmão, que Moisés viu aquela bagunça, pegou as 2 pedras, os 10 mandamentos, e jogou no chão e quebrou. Ele pegou os 10 mandamentos, jogou no chão e quebrou. Mas eu creio que aquilo foi um impulso do Espírito Santo através de Moisés. E o troço foi tão sério, irmão, que morreu 7 mil aproximadamente. Deus mandou exterminar, porque não tinha jeito, irmão. Que dali ia espalhar no meio do povo.
É uma coisa tremenda, né, irmão? Ver o que o pecado faz, né, como cega as pessoas, né? Então aqui estamos dizendo, tem fatura de pão, andávamos alegres. É porque não dá tempo, irmão. Sabe o que quer dizer andávamos alegres? Vai ver o que Deus falou, acho que foi no capítulo 1 ou 2, lá no comecinho do livro de Jeremias, que diz que havia, no meio do povo de Israel, adultério e fornicação tal, e Deus chegou a dizer assim, que havia gente no templo, né, que saía como cavalo, né, relinchando, né, quando o cavalo vai ter a sua relação com a égua, Deus comparou eles fazendo isso, para você ver como a coisa estava, né? Sim, irmão. Quantos? 23. Eu matei pouquinho hoje. Matei pouco. 7 mil, então é outra passagem, estou confundindo, né? Porque tem 23 mil, 7 mil e tem 50 mil, né? Quando eles profanaram a arca, né? Quantos mil? É mesmo? Que coisa, hein? Morreu muito. Então a festa foi maior do que eu. Não, porque às vezes tem essas confusões, né, irmão, de número. Eu, pelo menos, às vezes confundo, né? Então, o povo de Israel, quando perdeu a guerra para os filisteus, foi 32 mil, não é isso? Foi 23 mil no bezerro de ouro, irmão? Que coisa, hein? Então a festa foi maior do que eu estava pensando, né? Vocês vão ver que coisa tremenda, né? Então, quer dizer, a ponto de morrer 23 mil, não foi porque folgou, todo mundo deitou na rede, ficou folgado tomando água de coco, ou porque foi fazer a obra da sua mão. Foi pecado, hein? Para folgar. Hã? Isso, exatamente, isso, exatamente, quer dizer, como muitos deles fizeram. Muito bem, então está um registro de que esse fato histórico, né, registrado foi verdade, né? Então houve prostituição, lasciva, adultério, teve de tudo, né, irmão? Muito bem. Aqui, irmãos, isso é para mostrar um pouco a cegueira, né, a cegueira espiritual que o diabo impõe ao ser humano. Muito bem, para nós encerrarmos, irmãos, são 5 para as 9, diz assim: mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, fomos consumidos pela espada e pela fome. Então estavam justificando aqui, irmão, a adoração à deusa, a deusa dos céus, a rainha dos céus, de que quando eles adoravam e queimavam incenso, tinha pão, tinha abundância, tinha tudo. Mas quando eles pararam, aí veio a fome, mas não é, irmão. Essa não é a realidade. Por eles adorarem aos deuses, é que veio a destruição. Mas a cegueira era tão grande que eles não enxergavam isso. E eles estavam dizendo para Jeremias: vamos continuar adorando a rainha dos céus. Versículo 19: quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos, isso aqui no caso são as mulheres se justificando, né? Libações, fizemos-lhes bolo para adorar, oferecendo-lhe libações sem nossos maridos. Então as mulheres, irmãos, se justificaram dizendo: não, nós fizemos isso sem nossos maridos? Não, eles estavam aprovando. É tremendo. Para nós encerrarmos, irmão, versículo 20. Sim, irmão. Pode ler, pode. Amém. Glórias a Deus. Muito bem.
Louvado seja Deus. Então, irmãos, não era justificativa, né, para abandonar a Deus. Nós vemos grandes homens de Deus, profetas, né, que passaram situações de ir para o deserto, de ser sustentado, né, como Elias foi sustentado no deserto, e vários fatos, né, que nós encontramos na Bíblia Sagrada, no tocante aos homens de Deus, né, que muitos não tinham casa, não tinham, né, mas eles eram sustentados por Deus, irmãos. Deus honrava, Deus sustentavam eles, assim como foi Elias, Eliseu, João Batista, né, irmão? Ficou lá no deserto, né, comendo gafanhoto e mel silvestre. Aquele homem viveu, não sabemos quanto tempo, mas muito tempo no deserto, sendo sustentado por Deus. Nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmão? 40 dias no deserto, 40 noites. Homens que foram, né, trabalhados por Deus no deserto e que se mantiveram firmes, né, como Jeremias, que era o próprio Jeremias, que era de uma família, né, classe média, mas ele tinha bens, o Jeremias, né? Os irmãos, nas entrelinhas a gente entende isso, que até preso ele comprou um campo, mas ele tinha uma certa situação, né? Ele não estava preocupado com isso não, irmão. Se perdesse tudo, perdeu. Ele queria fazer a vontade de Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos no Novo Testamento homens como Zaqueu, que preferiu, né, a salvação do que ficar, né, com aquela riqueza toda. Disse: ó, metade vou dar aos pobres, e se alguém defraudei, vou devolver quadruplicadamente. O caso também de Mateus, né, que é Levi, né, que estava ali na alfândega cobrando impostos. O Senhor Jesus Cristo passou e disse: segue-me. A Bíblia diz que ele largou tudo e seguiu ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Também Pedro, né, e alguns apóstolos, né, que tiveram que largar alguma coisa para seguir ao Senhor, né? A Bíblia diz que deixando as redes, seguiram ao Senhor, quer dizer, abandonaram a profissão, né, que não era uma profissão assim de dar muita, mas era uma situação, pescador, dono de barco, tinha uma situação, né, razoável, né, uma classe média, vamos assim dizer, se comparando, né, o dia de hoje com aquela época, uma classe média, largou barco, largou rede e foi seguir ao Senhor. Então, irmão, nós vemos que aqueles homens, né, os heróis da fé e também aqueles do Novo Testamento, irmão, então nós vemos o caso Barnabé era um homem de posse, irmão, mas quando ele viu aquela situação da igreja, a pessoa aceitava Jesus, a família rejeitava, perdia emprego, perdia tudo, era enxotado de casa. Ele vendeu algumas propriedades dele, outros também fizeram isso, venderam as suas propriedades e deram na mão dos apóstolos para manter, né, enquanto o povo não voltava para trabalhar ou conseguia um meio de subsistência, né? E assim fizeram. Até Ananias e Safira quis fazer graça lá e mentir, dizendo que tinha vendido a sua herdade, deu tudo para os apóstolos, era mentira, e pagaram o preço com a mentira, porque no meio da igreja não pode ter essas coisas, né, irmão? E os irmãos encontram na Bíblia Sagrada homens que abriram mão, né, de riquezas, de posição, pela obra de Deus, pela salvação, né? E nós vemos aqui esse aqui porque depois que nós paramos de adorar a Rainha do Céu, veio fome, veio peste, né? veio espada. Não, então nós vamos voltar a adorar a Rainha do Céu, irmão, porque nunca quiseram nada com Deus, irmão. Porque quem tem fé, quem verdadeiramente ama ao Senhor, aleluia, como Abacuque, né, que foi lido aqui, disse: mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo assim eu adorarei ao Deus da minha salvação, aleluia. Jó, aleluia, perdeu tudo, e quando a mulher disse: homem, e agora? Aleluia, o gado foi embora, os filhos morreram, aleluia, ficou doente da cabeça aos pés, aleluia. O que ele disse: olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E num dado momento ele chegou a dizer: e mesmo que ele me mate, nele eu confiarei. Agora, isso por causa de pão, irmão. Não tinha pão, vamos adorar a Rainha do Céu. Porque quando nós adorávamos a Rainha do Céu, nós tínhamos pão, nós tínhamos alegria, né? E não víamos mal nenhum. Quer dizer, não via mal nenhum, porque o diabo segue, irmão. Para pecar, ninguém vê mal nenhum, não, tudo bem, não vê mal nenhum, está tudo bem, até o dia que a espada de Deus desce, né, irmão?
Aí ele vê o mal, mas aí já é tarde. Glória a Deus. Mas o crente, irmão, ele tem da parte de Deus, aleluia, o direito a essa tão grande salvação. A igreja, irmãos, não ande em cegueira. O Senhor Jesus Cristo disse para a igreja de Laodiceia, aleluia, que de mim compres ouro provado no fogo, vestes brancas para que te vistas, colírio nos olhos para que veja. Louvado seja Deus, aleluia. Nós não andamos em treva, irmão. A igreja não anda em treva, a igreja anda na luz. A igreja, aleluia, o principal para nós é o céu de glória. E é isso que nós aguardamos, o céu de glória. Aleluia. O que o apóstolo São Paulo diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais veio ao coração do homem, que jamais se imaginou, foi o que Deus preparou para os seus. Amém, irmão? Glórias a Deus, aleluia. Então não vai ser por causa de fome, de pão, não vai ser por causa de enfermidade, não vai ser por causa de perseguição, nada dessas coisas. Por isso o apóstolo São Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos confirmam essa palavra? Se confirma, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos agradecer o Senhor. Aleluia. São 9h05. Aleluia. Nós vamos encerrar. Glórias a Deus. Aleluia. E quem está alegre com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa presença, Senhor, te agradecemos, aleluia, por estarmos na Tua casa, pela vida, Senhor Deus, de cada um dos Teus servos que vieram esta noite, Senhor, meditar nesta verdade, aleluia, que nós adoramos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. E assim, ó Pai, te agradecemos e te pedimos, Senhor Deus, que nos leve em paz e segurança aos nossos lares. Nos concede, Senhor Deus, um final de semana abençoado, uma noite de comunhão contigo. E assim, ó Deus, nós te pedimos a tua bênção sobre nós e que possamos, Senhor Deus, aleluia, continuar buscando a tua face, aleluia, e assim aprendendo mais e mais de ti. E assim te agradecemos em nome de Jesus e reina para todos sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.